Muito boa tarde, gente boa! Está começando o Globo Esporte num dia ensolarado aqui diante da Brooklyn Bridge. Essa ponte do século XIX, 1883, liga Manhattan a Brooklyn. Hoje um dia especial na Copa do Mundo, os dois últimos finalistas, França e Argentina, estreiam na Copa do Mundo. E eu passo a bola direto para você, Fred, porque parece que tem novidade de seleção brasileira, hein? Fala, Escobar, meu irmão, boa tarde. A gente fala diretamente aqui do estádio de Nova Jersey, onde teremos França e Senegal, o jogaço que você vai acompanhar aqui na tela da Globo. 3h30 da tarde começa a transmissão, 4 horas a bola rola. Porém, daqui a pouco a gente fala desse jogo, porque realmente tem novidade na seleção brasileira, tem bomba aí e tem boa notícia. Felipe Brizola traz notícias do Neymar, você que liga aqui no Globo Esporte para ter notícias do Neymar, tem uma boa. Agora, Brizolinha, boa tarde, meu irmão, quais são as novas? Fala, Fred, tudo bem? Um abraço para você, para o Escobar. Olha, a seleção brasileira treina nesse momento, né? Um treino fechado para a imprensa, tem a presença ali de alguns familiares, né? Escolhidos para estarem nesse momento, e o Neymar apareceu no campo. Ele ainda não aparece no campo de chuteira, ele está com um tênis de corrida, mas ele aparece dando um pique ali. A CBF, inclusive, postou há pouco um pouco dessas imagens, né? Ele ali com o Mino Fuca, que é preparador físico, dando um piquezinho. Tá o treino acontecendo nesse momento, a gente evidentemente vai buscar informações, mas o que a gente tem é que ele ainda não utilizou a chuteira, então esse é um indicativo que ele também não está a ponto de bala, mas é uma novidade porque o Neymar não apareceu no campo em nenhum desses dias. Então, segundo a própria CBF, é um passo a mais na recuperação do jogador, que nesta quarta-feira completa um mês da lesão na panturrilha direita e 3 semanas do prazo dado para a recuperação dele, dado pelo doutor Rodrigo Lasmar. A gente acompanha mais detalhes da seleção brasileira na reportagem a seguir do Carlos Gil. A seleção voltou a campo depois de um tempinho para descansar e relaxar a mente, para passar aquela bronca de um jogo que não correu como esperado. Temos que olhar também o lado positivo, que saímos atrás, buscamos o empate, então isso era importante essa partida, e reconhecer também que foi um grande adversário. Gostar, ninguém gostou. Mas se é para achar um lado bom da estreia, a história recente das Copas pode ajudar. O Brasil foi o último campeão mundial a ter 100% de aproveitamento na fase de grupos. 3 jogos, 3 vitórias em 2002. A Itália em 2006 e a Alemanha em 2014 estrearam ganhando, mas empataram no segundo jogo. Espanha 2010 e Argentina 2022 perderam a primeira partida, se recuperaram e arrancaram para o título. E em 2018, a França, com a vaga na mão, ficou no 0-0 com a Dinamarca no último compromisso da primeira fase. A própria seleção brasileira, em 3 das 5 conquistas, teve um empate numa das 3 primeiras partidas. Acho que a gente tem que olhar mais para frente para tentar cada vez mais melhorar, né? A gente tem que trabalhar com as coisas que a gente tem na mão. São 3 dias para aprimorar, testar opções, quem sabe promover mudanças de escalação, de postura. O tempo de lamentar já passou. Tomamos esse resultado que não é malo e vamos a lutar, a pelear o próximo jogo. Bom, continuando a falar da seleção brasileira, né? Já vai começando aquela ansiedade. Sexta-feira, aqui na tela da Globo, temos a nossa seleção. A transmissão começa às 8h30, jogo 9h30, teremos a bola rolando. E agora a gente vai falar do nosso adversário, né? Do Haiti. E eu vou ter a honra de chamar um VT do lendário Pedro Bassan, falando daquele confronto em 2004 em que a gente venceu o Haiti por 6-0. Então, vamos ver essa matéria do Bassan. Foram só 4 horas. Uma visita ao mesmo tempo rápida e eterna. A experiência maravilhosa, marcante, coisa que jamais eu vou esquecer. Jogadores de futebol desfilando em tanques de guerra, mensageiros da paz. Gente em cima da árvore, gente em cima dos prédios, gente em cima de qualquer coisa que elevasse o olhar para tentar ter um ângulo melhor para ver os seus grandes ídolos ali. No dia 18 de agosto de 2004, a seleção brasileira, então campeã do mundo, desembarcou no Haiti para o chamado Jogo da Paz. Não é que era uma, não, vamos fazer um cata-cata e vai. Os caras campeões 2 anos antes, praticamente todos ali. Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho. Vai ser um momento inesquecível.
naqueles dias, a Força de Paz da ONU, liderada pelo Brasil, estava chegando ao Haiti, um país mergulhado na guerra civil e na fome. O jogo da seleção foi uma espécie de presente dos brasileiros para marcar a ocasião. Acho que toda a população estava nas ruas aí gritando o nome de Brasil, Brasil. Os 11 jogadores do Haiti tinham a difícil missão de não atrapalhar o espetáculo. Se fosse uma exibição protocolar, os haitianos já teriam gostado. Mas o carinho da multidão inspirou os craques do Brasil. E o jogo foi um show de talento. 6-0, com 3 gols de Ronaldinho Gaúcho. Saíram gols lindos, jogadas maravilhosas. O carinho da gente, do povo de lá. Aquele breve momento de alegria não resolveu os problemas do país, mas deve ter feito algum bem ao futebol haitiano, que 22 anos depois chegou à Copa do Mundo. Dessa vez o encontro não vai ter muito clima para carinho e gratidão. Mas quando brasileiros e haitianos entrarem em campo, vão lembrar ao mundo que o futebol é um tesouro da humanidade, muito maior do que qualquer placar. Que lembrança legal. Olha só, o Felipe Brizola ainda há pouco informou, abrindo aqui o Globo Esporte, que o Neymar foi para o campo e a gente tem imagem já do Neymar no campo de treinamento lá com os companheiros, o que não tinha acontecido ainda nessa Copa do Mundo, na preparação da seleção brasileira, dando um pique aí, ó, já em mais uma fase da recuperação. Tomara que volte logo, que tenha logo condição de voltar o Neymar para ajudar a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Agora vamos falar de França e Senegal, que vão se enfrentar hoje. Quem está lá no estádio Nova York e Nova Jersey para trazer as informações desse jogão, estreia da França na Copa, é Guilherme Pereira. Fala, Escobar, tudo bem? Abraço para você e para todos. Jogaço aqui no estádio da final da Copa no dia 19 de julho. A França tentando se classificar para a final pela 3ª vez consecutiva, o que só Brasil e Alemanha conseguiram. A caminhada dos franceses começa contra Senegal. A França com um elenco muito poderoso, uma das melhores gerações da história do futebol francês. Essa geração é liderada por Kylian Mbappé, capitão e camisa 10. O Mbappé em finais, só em finais de Copa do Mundo ele tem 4 gols. Um na Copa de 2018, quando a França foi campeã, e outros 3 naquele jogo histórico contra a Argentina, final da Copa de 2022. Ao todo em Copas, o Mbappé tem 12 gols. Se nessa Copa do Mundo ele fizer mais 5, ele vai se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. E como eu disse, essa história da seleção francesa começa hoje aqui no estádio Nova York e Nova Jersey. Daqui a pouquinho eu volto. É com você, Escobar. No outro jogo do Grupo G, a famosa geração belga, que tá acabando, né? Jogou contra o Egito, porém, o mais importante dessa partida era ele, Ramon Abate Abel, sim, o nosso árbitro brasileiro. Olha a família dele, toda orgulhosa lá em Santa Catarina. E olha só que visão privilegiada o Ramon teve nesse gol do Eman Achour pro Egito. Egito 1-0 seria a primeira vitória do país em Copas, mas do outro lado tinha Romelu Lukaku, o maior artilheiro da história da seleção belga. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo e apenas com 22 segundos em campo foi lá e fez o gol do empate. Quer dizer, parece que ele fez o gol do empate, mas não, pertinho, ó lá, e atrapalhou os caras e o gol contra foi do Rani. Final do jogo, Bélgica 1, Egito 1. Voltamos aqui do estádio de Nova Jersey, inclusive França e Senegal jogam daqui a pouquinho e rapaz, olha o sol que tá aqui, então eles vão enfrentar um baita de um calor. E você vai ficar no intervalo aqui com a gente, porque a gente já volta, então não saia daí. Voltamos com o Globo Esporte diretamente aqui do estádio de Nova Jersey. Ó, portões abertos, hein? Já temos os primeiros franceses chegando por aqui. Se bobear, a gente até mostra pra vocês aqui nesse Globo Esporte. Mas, ó, ontem teve Espanha e Cabo Verde. Todo mundo colocou no bolão que ia ser uma goleada de 6-0, 10-0 da Espanha. Mas só que ninguém contava com Vozinha, o goleiraço de Cabo Verde, que ficou famosaço no Brasil. Então se liga aí. 15 de junho, dia de carnaval em Cabo Verde.
Primeiro jogo de Copa e primeiro pontinho do país africano de pouco mais de 500 mil habitantes. Tudo isso graças a esse cara aí, Josimar José Évora Dias. O nome que tem ligação com o Brasil, homenagem ao lateral Josimar, disputou a Copa de 86 pela seleção e fez 2 golaços, né? Muito obrigado, que a sua seleção, a seleção do seu país, possa ir mais distante ainda, né, dando alegria a esse povo que tanto merece. Apesar do nome de peso, o goleiro de Cabo Verde carrega um apelido na camisa: Vozinha, porque ele foi criado pelos avós e sempre corria para a avó quando as crianças maiores implicavam com ele. Mas as muitas histórias do Vozinha ficaram pequenas depois do que ele escreveu na Copa. Fechou o gol contra a favorita Espanha. Contou com a sorte, claro, mas também mostrou talento nesse lance que terminou com a cabeçada do Oyarzábal. O Vozinha pegou tudo. Impediu o gol do Laporte. E também foi ajudado pelo jogo ruim da Espanha, né? Cada gol perdido aumentava a expectativa em Cabo Verde. E quando o juiz apitou e o 0 a 0 foi confirmado, aí começou o carnaval. Festa em Cabo Verde para comemorar a grande estreia e uma das grandes histórias dessa Copa. Pois é, o Vozinha tá cheio de moral, jogou esse bolão aqui ontem nessa partida contra a Espanha. Inclusive ele é fã da Ivete Sangalo, que já o convidou para um show dela. O homem tá bombando para tudo que é lado, gente. Olha só, eu tô numa fanfest aqui, que é onde o torcedor se reúne para fazer farra antes dos jogos, depois dos jogos e tal. O Brooklyn Park. Vamos falar do Uruguai. O Uruguai estreou, gente, contra a Arábia Saudita e ó, foi um sufoco, hein? 1 a 1 nem sempre é resultado de um jogo sem graça. Os sauditas que o digam. Na saída aqui do estádio de Miami, a gente encontra muita gente tranquila, tirando foto, levando uma boa recordação. Mas lá dentro foi uma estreia de muitas emoções para as duas torcidas. Estava empolgada a pequena uruguaia? Mas ela e a maioria azul do estádio viram a Arábia Saudita sair na frente com Al-Ahly. Mas depois do gol, os sauditas só queriam ver o tempo passar. 28% de posse de bola. O Uruguai disparou 27 chutes a gol. Ugarte acertou a trave no chute rasteiro. Até que o Max Araújo pegou o rebote para fazer 1 a 1. Araújo! Gol! Dos 7 uruguaios convocados que atuam no Brasil, Varela foi titular e depois entraram De La Cruz e Canóbio. Eu acho que a gente tem que ficar com a imagem do segundo tempo, o que a gente fez, o que a gente colocou dentro do campo. O próximo jogo do Uruguai será de novo em Miami, contra Cabo Verde. Tomara e com a nossa pequena dançarina presente mais uma vez. Olha, e hoje tem estreia da Argentina. Eu tava me recusando de mostrar essa imagem, mas bota aí o Messi com a taça, né? Os atuais campeões do mundo estreiam hoje diante da Argélia, lá no Kansas. Então, para quem gosta do Messi aí, hoje ele estará em campo. Fechado? A gente vai pro intervalo rapidaço. Se você sair daí, a Argentina vai ganhar. Então, ó, pelo amor de Deus, não sai. Voltamos com o Globo Esporte, ó, tá chegando a hora, hein? 3h30 da tarde, joguinho delícia pra assistir aqui na tela da Globo. E o Gui Pereira tem mais informações aqui do estádio mesmo. Vai daí, Gui. Fala, Fred, estamos de volta, chegando no estádio Nova York, Nova Jersey, com os torcedores. Os portões foram abertos agora há pouco pela FIFA. Torcedores de muitos países e, claro, principalmente franceses. Olha só que legal. A galera chega por aqui, ó, ali atrás fica a estação de trem e aqui uma das principais entradas do estádio Nova York, Nova Jersey. França e Senegal dividem relações históricas, porque Senegal foi um país colonizado pela França até 1960 e a França, o futebol francês, se aproveita dos benefícios da imigração. Então, muitos netos e filhos de imigrantes de países da África jogam pela França e 10 jogadores de Senegal nasceram na França, para a gente ter uma ideia do quanto esses dois países estão conectados. Só que apesar disso, eles só se enfrentaram uma vez
2002, abertura da Copa de 2002, vitória de Senegal. Eu volto com você, Escobar. Valeu, Gui Pereira, um abraço para você. Atenção, brasileiros, Neymar voltou a treinar no campo! O otimismo, o homem deu um piquezinho lá no gramado e tal, mais um passo aí na sua recuperação. Volta logo, Neymar, estamos precisando, meu garoto. Agora, Fred e Bruno, eu vou amassar aqui um hot dog, ou seja, um cachorro quente. A gente se vê amanhã, meu irmão. Um abraço, gente boa! Vamos, Brasil! Exato, Escobar. E eu vou almoçar cachorro quente dentro do estádio assistindo França e Senegal, assim como você aqui na tela da Globo. Aquele beijo. Tamo junto e amanhã tamo de volta com o Globo Esporte. Fui! Fui! O Flamengo exige cerca de 70 milhões de reais para vender Luiz Araújo ao Al Saad, do Catar, de acordo com informações do portal Bola VIP Brasil. O camisa 7 vê com bons olhos uma saída do clube carioca. O atacante vê uma saída do Flamengo como uma boa oportunidade porque deseja viver novos desafios. No Brasil, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão interessados, mas o clube carioca prefere vendê-lo para um clube do exterior. Contratado após passagem pelos Estados Unidos, Luiz Araújo viveu bons momentos com as cores do Flamengo, mas nunca foi considerado um titular absoluto do clube carioca, apesar dos bons momentos. O Al Saad é um dos principais clubes do futebol do Catar e sempre disputa a Champions League local. Atualmente, conta com 2 jogadores brasileiros, Roberto Firmino, ex-Liverpool, e Claudinho, ex-Zenit. Uma transferência ao clube do Catar poderia resultar no último grande contrato financeiro da carreira de Luiz Araújo, atualmente com 30 anos. Então, sim, se transferir para o Al Saad seria um bom destino para o atacante. Há outros clubes do exterior que estão interessados em Luiz Araújo, segundo informações de Rudy Galetti. No entanto, neste momento, o Al Saad está à frente na corrida pela contratação, visando pós-Copa do Mundo. Além do Atlanta United, dos Estados Unidos, El Araújo defendeu as cores do Lille, da França. Inclusive, de forma surpreendente, foi campeão da Ligue 1 na temporada 2020-2021, superando o poderoso PSG. O atacante Robert Lewandowski deixou a equipe do Barcelona após o término da temporada. O seu contrato não foi renovado e ele se tornou um agente livre no mercado de transferências. Sendo assim, alguns clubes passaram a considerar a sua contratação e sonhavam com a sua chegada. De acordo com o portal Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo era um dos grandes interessados em sua compra. O presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, queria o centroavante para formar dupla de ataque com Pedro. Entretanto, o atleta recebeu uma proposta extremamente vantajosa e acabou deixando de lado uma vinda para a América do Sul. A diretoria do mais querido enxergava o polonês como uma ótima oportunidade de mercado. Eles precisam de um novo centroavante e com o veterano disponível no mercado cogitaram a sua contratação. Entretanto, a sua chegada é vista como bastante difícil neste momento, devido aos valores cogitados pelo jogador. Além disso, clubes da Arábia Saudita estão interessados em sua contratação e ponderam oferecer um valor muito alto para assinar com o atacante de 37 anos. Em entrevista recente, sem citar o nome de Lewandowski, BAP afirmou que o jogador estaria aberto a vestir as cores do rubro-negro. No entanto, com os milhões do Oriente Médio, ele acabou deixando de lado a possibilidade de vir à América do Sul. Aspas para BAP. Teve um jogador de nível altíssimo do mundo, que há 30 dias atrás disseram, ele considera sair da Europa, consideraria a América do Sul e só jogaria em 2 times do Brasil, um deles o Flamengo. Nós fomos avaliar, ficamos animados, pensamos em um projeto de marketing. Aí aparece um amigo de turbante, coloca um caminhão de dinheiro na frente dele e o cara passa a estação da América do Sul e vai embora. Disse o presidente rubro-negro. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O artilheiro polonês, Robert Lewandowski. Seria um baita reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.